Amém? É uma alegria para todos nós podermos estar juntos. Creio que só o Senhor realmente pode fazer isso, verdade, irmãos? Ainda que penso que nós nos recordamos daqueles irmãos que nós gostaríamos também que estivesse conosco nesse tempo de comunhão que o Senhor repartiu para nós, né? Mas vários deles não estão aqui. Contudo, nós estamos. Aprove o Senhor, o Senhor nos deu condição, nos deu graça para podermos estar juntos. E juntos em torno dele, juntos em nome dele, confiando totalmente nele. Não há nenhuma condição em nós mesmos, irmãos. Essa é uma visão clara que nós ganhamos do Senhor. Como o nosso irmão acabou de dizer, é o Senhor que edifica a sua casa, né? Jesus falou: eu edificarei a minha igreja, não é? Obviamente que depois de ser repartido um corpo, né, encomendou a muitos servos que também o fizessem, desde que fossem primeiramente edificados por ele. Então, o anseio do nosso coração para esses dias é que tão somente o Senhor possa, nesse lugar de primazia que só Ele tem, possa realmente nos falar através da palavra, nos falar através da comunhão, né? Nos falar de diversas formas. Ele pode nos falar de muitas formas, amém? Possamos realmente estar atentos, né? Eu vou, nessa noite, irmãos, ter um sentimento no coração daquilo que vamos estar compartilhando esses dias, se o Senhor permitir, e vamos fazer hoje uma introdução, uma espécie de uma visão panorâmica, para que a gente possa voltar a um ponto muito importante daquilo que nós vamos estar tocando depois. O que nós precisamos dizer de forma introdutória é que a vida da igreja, a vida que deve ser vivida na igreja, é uma vida que não é dessa terra. Na verdade, ela andou nessa terra, esteve nessa terra, empoeirou seus pés aqui, veio pelo propósito eterno do Pai, de Deus, a essa terra. Mas a vida que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor gostaria de ver na sua igreja, é algo que saiu dele mesmo. Então, nós vamos precisar, antes de entrar em questões mais práticas, o que gostaríamos de fazer depois, nós vamos entrar na questão mais essencial. Primeiro vamos buscar, com a ajuda do Senhor, vamos, numa visão panorâmica, procurar compreender desde a eternidade um pouco do propósito eterno de Deus, daquilo que Ele planejou no seu coração. E alguém pode se perguntar: puxa, mas quantas vezes nós já ouvimos isso desde o início? A questão, irmãos, é que nós estamos vivendo num tempo onde muitas das verdades ganhas pela igreja foram diluídas. Espíritos que vieram sobre a terra, que ministram seguidamente mentiras sobre o povo de Deus. Então, sempre para que possamos avançar em alguns detalhes, principalmente nas questões práticas da vida da igreja, precisamos entender que a complexidade, ela sai de algo essencial. Você nunca pode perder o fio de contato com aquilo que é essencial, não é? É daquilo que é essencial que nasce as diversas complexidades. Então a igreja tem muitas coisas e muitas questões que ela precisa fazer, que ela precisa realizar, o seu viver prático, a questão da sua vida, não é? Essas são questões que estão, na verdade, administrativa, na forma como Deus a administra em cada situação. Mas antes disso acontecer, ela precisa se voltar para aquilo que nós chamamos da verdade essencial, que é o propósito eterno, aquilo que Deus desejou, como Ele planejou, como Ele realmente desejou, como fosse cada detalhe, aquela visão que Moisés recebeu no monte, aquele modelo que não pode ser de maneira alguma alterado. Se você altera o modelo essencial, então a praticidade vai ser equivocada. Não vai haver realmente resultado satisfatório para Deus, porque o fim do negócio, o fim da edificação, né, o fim do serviço, o fim da vida, tudo tem um fim na vida da igreja, e esse fim é que Ele seja glorificado, o nosso Deus. Se nós errarmos então no princípio, o alvo, no seu aspecto essencial, o aspecto administrativo, vamos errar também. Não se trata de fazer coisas,
não é? Se trata de entender como o Senhor busca fazer essas coisas. Em união com Ele, então nós vamos estar servindo, não é? Servir da maneira como lhe agrada é servir segundo o seu propósito, não é? A maneira que vai agradar a Deus, né? Aquilo que vai glorificar a Deus no final do negócio, né? É aquele serviço que saiu do seu aspecto primeiro, essencial, que saiu de Deus, que respeitou a Deus, que respeitou seus princípios, que respeitou a sua maneira, não é? Então, isso realmente vai glorificar a Deus. Então, nós vamos falar um pouco sobre a questão do mistério de Cristo, né? Que tem duas partes, vamos dizer assim. Efésios 3, Paulo fala na sua primeira parte que o mistério de Cristo é a fusão dos judeus com os gentios, no seu aspecto mais exterior. Mas no seu aspecto mais interior, o mistério de Cristo é mais do que a fusão dos judeus com os gentios. Na verdade, é a fusão de Cristo no seu corpo, é a incorporação de Cristo na igreja, né? Não seria suficiente se só judeus e gentios sentassem juntos à mesma mesa, não seria suficiente. O que é suficiente é a igreja ser, né, gentios e judeus juntamente, fazendo parte do mesmo corpo, participando do mesmo corpo. Mas tendo em vista o seguinte, irmãos, a diferença não é se são só gentios, ou se são só judeus, ou se são gentios e judeus. A questão é se Cristo pode ser glorificado em nós. A questão é se Cristo pode ser formado em nós. Então nós vamos observar que para tratarmos a questão, para mencionarmos essa questão da incorporação de Cristo na igreja, que é o mistério de Cristo, um dos assuntos mais centrais do Novo Testamento, nós temos que nos voltar então para como aquela luz que sai do trono, aquela luz branca e que depois aparece como um arco-íris, né, de muitas cores, de multiforme cores. Vamos voltar àquela luz branca onde se inicia tudo, né, para que o mistério de Cristo seja algo real, vivo e realizado na terra. Nós precisamos de ver outros dois pontos que estão relacionados a esse mistério, mas que são anterior a ele. O mistério de Cristo, irmãos, nós poderíamos mencionar uma palavra que Paulo fala em Efésios, lá no capítulo 3, no versículo 9 de 1 Coríntios, ele diz o seguinte, que tem para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte. Parece que Paulo está se contradizendo, porque ele mesmo no capítulo 12, no versículo 28, ele diz que Deus pôs primeiramente na igreja apóstolos, depois profetas, depois mestres, etc. Né? Essa é a ordem de Deus, mas ele como apóstolo, né, ele olha para si e ele vê a condição em que ele se encontra, não só o apostolado da época, mas toda a igreja. Ele diz, tem para mim que Deus a nós apóstolos nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo, essa é a expressão, somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Então relacionaríamos aqui não somente Paulo, né, mas toda a igreja que de forma verdadeira, todos aqueles que amam o Senhor e o buscam verdadeiramente, assim como Cristo foi perseguido, né, assim também foram os seus apóstolos, e assim será a sua igreja. Então a igreja, na verdade, é um espetáculo, um grande espetáculo, né? Mas antes desse espetáculo existe um outro. Nós podemos mencionar 3 grandes espetáculos para podermos depois entrar na questão desse terceiro espetáculo, que é o mistério de Cristo. Em Efésios capítulo 3, você, a partir do versículo 10, Paulo também fala para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. É um espetáculo. Nós somos como uma vitrine, ou como uma vitrine de shopping, ou poderíamos dizer como peixes em aquários, não é? Há grandes nuvens de testemunha, conforme Hebreus 12 relata, né? Os olhos não só dos homens, né, mas de principados e potestades estão sobre a igreja, porque eles têm, entre aspas, uma revelação que muitos de nós não ganhamos ainda tão claramente. Se tivesse claro para nós, né, o propósito eterno de Deus, como Deus quer fazer a igreja esse espetáculo, colocá-la como uma vitrine no universo,
porque ela precisa manifestar alguém segundo o desejo eterno do coração de Deus. Irmão, nós pensaríamos realmente penso que ficaria mais claro para nós o quanto realmente nós estamos num propósito maravilhoso. Por isso que chamamos de 3 grandes espetáculos. O primeiro de todos eles é a Trindade. O segundo espetáculo é a encarnação do Verbo. O terceiro espetáculo é aquilo que Deus está fazendo agora, e não somente agora, mas o que Deus esteve fazendo durante todo o tempo da história da humanidade. Para que você tenha uma ideia, a nossa sociedade existe porque a igreja precisava existir, e é exatamente da sociedade. Não é que Deus queria no seu plano eterno tirar ou pegar parte desse homem caído e jogar fora, né? O amor de Deus, o desejo de Deus era que todos fossem alcançados, mas somente alguns reconheceram o sacrifício do seu filho. Então essa sociedade existe porque dela é tirada a igreja, não é? Daqueles que creem no seu nome, são retirados daí, são lavados, são remidos pelo sangue do Cordeiro, são inseridos num novo homem, numa nova família, na casa de Deus, etc. Tudo que está acontecendo na terra é por causa da igreja. Não há sentido no planeta Terra se não for a igreja. Então, o primeiro grande espetáculo é a Trindade. Vamos colocar na ordem. Não tem como, irmãos, nós focarmos o mistério de Cristo, focarmos a igreja, né, como algo muito importante, e sabemos que o é, mas se desconectarmos a igreja da Trindade, que é o seu resultado, o resultado do seu trabalho, então nós não conseguimos ver nada além de nós mesmos, além de algum movimento, além de uma sociedade que se reúne em nome de alguém, não é? Agora, a eficácia do seu viver, a sua vida prática que agrada e que glorifica o Pai. Se a igreja quiser ter essa vida, ela precisa se voltar para esse primeiro espetáculo. Sem a conexão com a Trindade, a igreja ela não é absolutamente nada, né? Poderíamos dizer especificamente da Trindade o Filho, mas a Trindade não é composta só do Filho, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pai trabalha, o Espírito trabalha e o Filho também trabalha. E a igreja precisa ter uma visão clara da Trindade, pelo menos do seu aspecto, do aspecto da revelação especial, aquilo que Deus já falou de si, não só a partir das coisas criadas, né? Aquilo que faz parte da chamada teologia natural, mas aquilo que Deus falou de si acerca da sua palavra, quem Ele é, como se manifesta, quem são as suas pessoas, né? Que Ele é divino, etc. Esse é o seu primeiro aspecto. O segundo aspecto é que há uma manifestação, alguém, uma pessoa específica saiu, né, do seio do Deus Trino para realizar uma obra pela igreja. Que obra foi essa? Etc. Muitas perguntas só podem ser esclarecidas quando a igreja, como que se olhasse para trás, vamos colocar assim, sabemos que temos que olhar para frente, para Jesus, mas no processo cronológico do tempo, porque a questão do Deus Trino é uma questão da eternidade passada. Nós não existimos, nem o mundo em que nós habitamos existia, né? Então, se olhássemos para trás, precisaríamos olhar para trás como igreja e olhar que a nossa relação, toda virtude, toda vida, todo projeto, todo planejamento, tudo vem de Elohim, tudo vem do Deus Trino. Se a igreja perder essa sensibilidade, se a igreja perder essa visão, ela não tem nada a partir dela mesma. Ela é como aquele templo que a arca foi depositada em Obed-Edom. Ela está fora do templo. É um bonito templo, tem lindas pedras, né, lindas estruturas, mas está fora a arca. Não há realidade. Então, irmãos, o primeiro grande espetáculo do universo é a Trindade. O termo Trindade incomoda algumas pessoas. Alguns gostam de usar o termo divindade. O termo divindade é realmente encontrado na Bíblia. O termo Trindade não, é um termo filosófico, mas que teologicamente é correto. Porque a ideia de Trindade, esse foi um termo utilizado a primeira vez por um teólogo chamado Tertuliano de Cartago. Isso foi no segundo século depois de Cristo, por volta de 180. Houve um homem chamado Práxeas, e Práxeas viveu em Roma,
e ele começou a ensinar sobre a Trindade. Os 3 primeiros séculos foram séculos onde a igreja batalhou muito sobre isso. Nós estamos na coroação do trabalho. Hoje nós queremos sentir, né? Hoje nós já queremos uma edificação mais prática e, enfim, do que trabalhada, né? Hoje nós queremos muito do resultado. Estamos também numa sociedade onde você aperta um botão e tudo acontece. Tudo é muito prático. Mas, irmão, nós somos sobre ombros de irmãos sérios que perderam até mesmo as suas vidas por esse tema que hoje é um tema central, sempre foi, mas que está revelado para a igreja dessa forma, como um tema central na Bíblia. Se a Trindade, ou se Cristo como Filho, como Verbo, ou se o Espírito Santo, ou mesmo o Pai, não estivesse claro na revelação para você, o seu próprio fundamento estaria trincado. Para o diabo, irmãos, pouco importa se nós praticamos isso ou se deixamos de praticar aquilo. Essas coisas não abalam ao diabo e os seus ascetas. O tipo de comportamento que tem, essa questão e outra, são questões que abalam, na verdade, mais o reino que nós deveríamos estar relacionados do que propriamente o diabo. Porque existe um propósito no coração de Deus de expressar a sua vida, a sua esfera de domínio e ser reino nessa terra, nessa era, nesse tempo. Então, quando você tem alguns estilos diferentes de vida, você e eu nós só prejudicamos a questão da vida do reino. Mas de forma alguma os poderes malignos são abalados por isso. Os poderes malignos são efetivamente abalados quando você tem uma visão clara do seu fundamento. Quando é claro para você a questão do fundamento, nada mais tira você disso. É aquilo que Paulo fala, nada mais, quem nos separará do amor? Já não há mais possibilidade de ser separado dessa realidade. Então as questões vão muito mais além de comportamento. Claro que comportamento conta muito, mas a questão, volta a dizer, está muito mais relacionada ao aspecto mais fundamental, mais essencial. Se tivermos um bom fundamento, irmãos, um sólido fundamento, obviamente que a sobreedificação vai ser adequada. Às vezes nos preocupamos com a sobreedificação, com detalhes aqui, com detalhes ali, e não sabemos que o espírito do anticristo está trabalhando exatamente não contra esses detalhes, mas contra o seu fundamento. Quem é Jesus Cristo para você? Não é? Quem é o Deus Trino para você? Irmãos, esse é o centro da nossa fé. É o Deus Trino que nós representamos. Nós estamos nessa terra, nascemos e depois nascemos de novo em Cristo. Para essa representatividade, nós vamos ver isso de forma mais clara. Então, não há nenhuma possibilidade de você pensar em sobreedificação se primeiro o aspecto do fundamento não estiver claro para você. E aí vamos estender os irmãos responsáveis pelas localidades. Às vezes nos preocupamos, irmãos, com questões não fundamentais, não é? As questões, elas são superficiais, ainda que são importantes, porque se são bíblicas, são importantes, ainda que superficiais. Elas têm o seu valor, mas existe, irmãos, uma hierarquia de valor na palavra de Deus. Deus lança o que é primeiro, depois Ele coloca o que é segundo, depois Ele coloca o que é o terceiro. A gente, nas nossas loquacidades, às vezes a gente não entende as coisas, começamos a pedir a Deus uma coisa e parece que o Senhor diz para a gente, você não sabe nem o que você está falando. Ele justifica-nos com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é real e que é necessário para o nosso tempo. Se Ele sabe que você tem uma carência, é nessa carência que Ele vai te suprir. Às vezes você não tem nem ciência dessa carência, mas é nessa carência que Ele vai suprir, porque Deus é real e trata essa edificação com essa realidade. Então, esse Tertuliano de Cartago escreveu uma obra chamada Contra Praxeas, porque Praxeas ensinava que a Trindade, ele é o chamado, não chega a ser um pai, mas vamos colocar como filho, porque pai foi Sabélio. Tertuliano escreveu uma obra chamada Contra Praxeas, né? E essa era uma forma de refutar a heresia acerca do Deus Trino. Praxeas ensinava que havia uma só pessoa na divindade, né? E havia modos diferentes dessa pessoa. Foi onde nasceu o modalismo, o monarquianismo modal. Também depois Tertuliano chamou isso de sabelianismo, porque Sabélio foi quem começou com isso.
E, diga-se de passagem, provei um pouquinho também, uma fatiazinha desse bolo, graças a Deus que saí por outro lado. O Senhor usou de misericórdia comigo. Mas há uma coisa que realmente nos chama a atenção, porque ele dizia que o Pai é o Criador, e o Pai sendo o Criador, por isso ele estava a figura de Pai, que é o Criador de todas as coisas. Mas como caiu o homem, então ele teve que ir até o homem, teve que ter esse acesso, e teve que fazer uma obra específica por ele. Uma doutrina muito parecida a essa diz que não foi o Filho enviado, que foi o próprio Pai. É chamada de patripassionismo, onde pátria, que fala de pai, né, de sofé, diz que o Pai foi quem sofreu na cruz. Mas essa ideia de Praxeas, que era esse discípulo dessa corrente de Sabélio, Praxeas dizia que ele era o Pai, porque era o Criador, tornou-se o Filho, né, aquela mesma pessoa que, sendo divina, mas uma só pessoa, era o Pai, porque criou tudo. Agora tornou-se o Filho porque precisava redimir a humanidade, né? Então ele faz aquele trabalho pela humanidade, ele é crucificado, ele ressuscita, ascende, e depois envia o Espírito Santo, que é um novo modo do Pai. Então o Pai é o Filho e é o Espírito Santo ao mesmo tempo, né? Então agora, para que o Espírito Santo venha habitar, para que Deus venha habitar dentro das pessoas, não vem nem pelo Pai, que é o Criador, e nem pelo Filho, que é o Redentor, vem pelo Espírito Santo. É o Espírito que agora vem habitar, né? Mas todos são modos diferentes do Pai. Até já ouvi alguns irmãos com declarações acerca da divindade, na tentativa de esclarecer esse assunto, de três pessoas participarem de uma mesma essência ou substância divina, né? Dizem que a divindade é como o gelo ou como a água, que tem três estados, mas os três estados são H2O. Então você tem o estado líquido, né? Você tem o estado gasoso, e você tem o quê? Qual o outro estado? O sólido, que é o gelo, né? Então esses três estados são um. Mas cuidado, essa pode ser uma forma nova do modernismo, né? Porque não são modos. A água é uma essência só, é H2O, né? Mas não existem pessoas na água. O homem, por exemplo, é diferente de Deus também, porque você tem uma pessoa só no ser humano. Eu estou falando com vocês aqui, só tem uma pessoa, ainda que somos seres tripartidos, espírito, alma e corpo, mas uma pessoa só. A Trindade é diferente. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa, e o Espírito Santo é uma outra pessoa, que fazem parte de uma essência única, divina. Então esse termo nasceu, e repito, ainda que filosoficamente, porque não é bíblico, assim como a palavra Bíblia também não é bíblico, né? Esse termo nasceu na filosofia, mas aplicado ele é correto, porque ele fala de um Deus, né? Um Deus único, de essência divina, de natureza divina, que nele, nessa essência divina, na essência única da divindade, participa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em relação à palavra bíblica divindade, quando você fala da divindade, você fala da unidade essencial de Deus. Você está falando que Ele é Deus. Não concordo quando ouço anúncios e às vezes até escritos, quando fala das divindades, no sentido de colocar os outros deuses nesse patamar. Divindade só existe uma no universo, e dessa única divindade só participam três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só essas três pessoas, ninguém mais participa. Essa é a primeira e grande e central verdade da fé cristã. Às vezes nós achamos, irmãos, que fundamento da fé cristã são doutrinas básicas, no sentido de não toca naquilo, não mexe nisso, o crente precisa fazer assim, precisa pagar suas contas, precisa trabalhar. Se ele fizer tudo isso, ele é um crente jóia e bem fundamentado. Fundamento não é isso. Isso é sobre edificação. Temos que pagar nossas contas, temos que ser sérios, temos que ser fiéis, etc, etc. São questões relacionadas à conduta, é o que nós vamos tocar depois. Mas antes da conduta existe a essência. Esse foi o testemunho que Deus deu claramente de si no Antigo Testamento. Vamos chegar lá também, mas vamos por ordem. Passando por essa parte, por essa página de Tertuliano, quando ele escreve contra Praxeas, e ele fala de que a Trindade, ele usa pela primeira vez esse termo Trindade, né? Passando dessa parte, nós vamos chegar
a Mateus capítulo 11, quando há uma tremenda declaração desse Deus trino, dessas três santíssimas pessoas participando da essência única e divina no universo. O Senhor Jesus está diante de algumas cidades, e algumas cidades, vocês lembram, vou citar, depois nós vamos ler o verso, mas vamos adiantando. E Betsaida é uma delas, né? Corazim é outra, e Cafarnaum. Eles não receberam o nosso Senhor. E o Senhor Jesus simplesmente começou a dar graça ao Pai. Ele sabia o porquê eles não estavam reconhecendo. E o motivo pelo qual eles não estavam reconhecendo ao Senhor, o próprio Senhor Jesus, a partir do versículo 27 desse capítulo 11, ele diz o porquê ele não estava sendo reconhecido. Na verdade, irmãos, o Senhor Jesus nunca, por ninguém nesse universo, poderia ser reconhecido. O que está acontecendo ali no capítulo 11, quando a partir do versículo 27 ele diz: graças te dou, ó Pai, né? Porque ocultaste essas coisas a sábios e entendidos e revelaste a pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprovo. E aí imediatamente no versículo 27 ele começa a falar o porquê que ele não foi revelado, porque aquelas cidades não tomaram consciência de que aquele era o Salvador, de que ele era o Messias. E ele explica por quê. Quando ele diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Essas são uma das maiores revelações do Novo Testamento. Ela está no Novo Testamento, mas ela compõe toda a Bíblia, irmãos. Porque o que acontece na verdade é que Deus é um Deus que não se pode conhecer, exceto se Ele se revelar. Paulo fala a Timóteo, lá no capítulo 6, versículo 16, da primeira carta a Timóteo. Paulo escrevendo diz que Deus, Ele só, né, possui a imortalidade e habita numa luz inacessível, impenetrável. Não é possível a humanidade penetrar a Deus. Não é possível a humanidade conhecer a Deus. Deus é Deus de uma forma que se autoconhece nas suas inter-relações entre as suas pessoas. Somente as pessoas de Deus conhecem. Só o Pai conhece o Filho, irmãos, e só o Filho conhece o Pai. Aquela revelação de que Pedro ganha em Mateus 16, alguém precisou falar aquilo para ele. Não foi o Filho que falou, mas foi o Pai, né? Quando ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivente. E Jesus responde: não foi carne e sangue, Pai, ou Pedro. Como se dissesse: isso é coisa do meu Pai. Você não poderia ter esse acesso. Então, assim, começando a analisar pelas Escrituras, pelos poucos textos que temos acerca desse fundamento e desse precioso espetáculo, maior de todos do universo. Claro, irmãos, que muita gente está com o olho em dragão, com 7 cabeças, com 10 chifres, né? A tecnologia, o avanço tecnológico, tudo que o homem pode fazer na terra hoje, está todo mundo com os olhos fitados nisso. Mas existe uma mulher no deserto que está com dores de parto, não é? E existe todo um processo para que essa mulher tenha esse filho. E os olhos do nosso Deus estão colocados nessa mulher. Então, muitos não vão ver o que ocorre hoje. O fato do homem negligenciar a Deus é porque Deus não se pode penetrar, não se pode prescrutar, não se pode escrutinar. Deus não pode ser conhecido por ninguém, irmãos. Essa é uma verdade, irmãos, que Jesus deixa claro para nós. Ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E o Espírito de amor eterno que está na relação entre os dois. É como se fosse uma caixa fechada que você não tem acesso. Se os nossos olhos fossem abertos para essa realidade, irmão, como nós glorificaríamos a Deus? Pelo fato de que a revelação chegou aos pequeninos, pelo fato que nós somos contados como esses pequeninos, que a revelação chegou. Então está ocultado a sábios e entendidos, mas foi revelado aos pequeninos. Mas o que acontece é que esse Deus,
que nunca foi visto por ninguém, não só pelo homem, por ninguém. O texto que você tem em Efésios capítulo 3, a partir do verso 10, não fala dos homens, fala de principados e potestades nos céus. Ou seja, essa manifestação de Deus não é só para a terra. Muitas pessoas querem reconhecer, querem conhecer de fato como Deus é, né? E Deus realmente, pela sua palavra, nos mostra que é desejo e desejo eterno do seu coração se revelar. Deus tem esse sentimento no seu coração de se revelar. Esse texto que nós acabamos de ler, de Efésios capítulo 3, versículo 10, no versículo 11 ele diz: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus. O propósito de se revelar por um organismo vital. Você vê, Deus tem um desejo. Aquele Deus, né, irmãos, esse Deus soberano, esse Deus criador de todas as coisas, onipotente, onisciente, onipresente, esse Deus que habita numa luz inacessível, impenetrável, né? Esse Deus que ninguém jamais viu e nem pode ver, homem nenhum jamais viu e nem pode ver, né? Esse todo-poderoso, que a filosofia usa uma palavra absolveres, que quer dizer absoluto, né? Que é de extrema dificuldade para os muçulmanos entender um Deus transcendente e imanente ao mesmo tempo. Não pode. Ele é transcendente, ele é o Alá, no sentido mais exato da palavra. Está lá embaixo, é transcendente. Se você disser para eles que Deus é imanente, você vai ter um grande problema. Eles vão concordar com você e conosco quando você diz que Deus é transcendente. Mas quando você diz que Ele é imanente, que Ele não deixou a criação à sua sorte, você vai ter um grande problema. Se você disser que Ele tem um filho, aí você perde o pescoço. É um Deus que não se pode prescrutar. Ainda aqueles que falam dele podem matar uma pessoa em nome dele. Não o conhecem. Mas é desejo do seu coração, um desejo eterno. Segundo esse texto de 3:11 de Efésios. Segundo o seu coração, é um plano e um desejo eterno no seu coração se revelar. Amém? E isso então vai nos reportar para Gênesis capítulo 1, quando ele cria o homem. Então, se é desejo eterno do coração de Deus, você vai entender que o Gênesis é o início. São quando as sementes são lançadas. Essas sementes da criação, elas são lançadas por causa do propósito. Irmãos, Deus não cria sem propósito. Não foi uma questão de criar primeiro. Bom, agora que já tem muita gente na terra, vou ter que inventar alguma coisa para eles fazerem. A criação do homem é segundo o eterno propósito. Mas o eterno propósito, sabe qual é o eterno propósito? É que um corpo seja, né, que um corpo represente, leve a sua imagem e o represente na terra, diante dos homens e diante de principados e potestades. Esse é o propósito eterno. Se revelar, mas se revelar de uma forma específica. Pensa comigo, irmãos. O Deus que nunca foi visto por ninguém quer se revelar. Mas sabe o que Ele quer fazer? Sabe de que forma Ele quer se revelar? Usando você e a mim, usando esse corpo, usando a igreja, mostrando a principados e potestades quem Ele é. Para que Ele faça isso, Ele precisa repartir algo dele mesmo. O homem nasce de espírito, alma e corpo, mas é simplesmente humano. Deus precisa dar um elemento a mais a Ele. E que elemento é esse? A sua imagem. Façamos o homem, porque a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E também já começa a dar alguns detalhes, falando a grosso modo, muito rapidamente, já começa a dar alguns detalhes nessa criação de qual é o seu propósito, não é? Esse homem tem uma imagem, mas também tem uma semelhança. Na semelhança ele se assemelha a Deus em espírito, ainda que o espírito do homem é um e o espírito de Deus é outro, né? Mas Deus é espírito, então importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito. Paulo fala em Romanos 1:9, Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho do seu filho. Tudo começa no espírito, porque existe uma relação. Deus deu ao homem esse vaso porque Ele queria se relacionar com o homem, e Ele não pode correr nas artérias humanas e nem na vida psicológica humana. Sua finalidade é se mover desde o espírito. Então, no toque do Espírito com o Espírito Santo, do Espírito de Deus com o Espírito do homem,
Nessa relação começa a ser projetada uma imagem. Vou dar um exemplo para vocês do retroprojetor. Quando eu quero colocar lá na frente, aqui as canções, né, que os irmãos colocam aqui. Quando eu quero algo lá na frente de uma forma, eu tenho que colocar aquela mesma forma aqui. Essa é a ideia de imagem e semelhança. Quando nos relacionamos a nível de semelhança com Deus, na vida do Espírito, na vida do novo homem que nós recebemos, quando nós nos relacionamos e ascensionamos nessa relação, uma imagem começa a ser projetada. Por isso que as pessoas começam a olhar para você e começam a achar em você coisas diferentes. É a imagem que está sendo projetada. O que ocorre é que a imagem que foi dada ao homem, a Adão no início, aquilo que foi dado a Adão no início, por causa do pecado, foi perdido. Deus não poderia se relacionar com Adão a nível de pecado e imagem ao mesmo tempo. Isso seria uma coisa que precisava ser resolvida. E imagem fala de caráter, imagem fala de natureza, imagem fala de representação ou representatividade. Por isso que no Decálogo ou nos 10 mandamentos, os 2 primeiros, se são os 2 primeiros, são os 2 principais. Deus sempre coloca essa ordem de valores. Os 2 primeiros estão relacionados a Deus, no sentido de, os 4 na verdade, mas os 2 primeiros dizem o seguinte: não terás outro que Deus além de mim. Não terás outro Deus além de mim. E o outro, não farás para ti o que? Imagem de escultura. Por que não pode ser feita imagem? Porque para Deus, imagem é mais do que um boneco para nós. Para Deus, imagem é algo representativo. E quando Deus fez o homem à sua imagem, é que Ele queria que esse homem o representasse. E o homem não tem capacidade em si mesmo de reproduzir na terra nenhuma imagem acerca de Deus se ele nem o conhece. Não vai ser idêntico a Deus, não vai ser igual a Deus. Só existe uma imagem que é idêntica e eterna, igual a Ele mesmo. E essa imagem é o seu Filho. Essa imagem foi repartida de forma tipológica no Antigo Testamento, assim quando o homem foi criado. Ela foi repartida ao homem porque aí já está o projeto. Aí já está com clareza os desenhos, traços grandes, os grandes traços do que Deus estava querendo fazer. Aquele Deus absolveres, absoluto, na eternidade passada, que ninguém conhecia. O máximo que conheceram dele foi quando ele começou na criação, nos seus grandes eventos. Haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Olhavam para ele, tanto é que antes mesmo da criação, já haviam seres diante dele dizendo santo, 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 e vão dizer isso por toda a eternidade. O que se dava no Antigo Testamento fundamentalmente era um testemunho da divindade, do eterno poder, desse Deus soberano e absoluto. Mas o seu sentimento, o sentimento do seu coração revelado na eternidade, pela carta de Paulo, que na revelação divina é antes do Gênesis, porque ela mostra coisas que estão antes do Gênesis. O que Deus demonstra no seu coração, na eternidade, é que Ele quer repartir o homem à sua imagem. Ele quer repartir o homem o seu caráter. Ele quer que o homem seja identificado de tal forma com o seu Filho, que o seu andar na terra o represente. Mas isso não era assunto do Antigo Testamento, porque o homem havia caído. Quando o homem cai, esse processo, ele vai ser agora, ele vai tomar um novo rumo. Não que isso surpreendeu a Deus. Novo rumo no sentido de que se o homem obedecesse a Deus, se o homem tomasse da árvore da vida, que estava bem no centro do jardim, ele se alimentaria, ele receberia a vida como forma de alimento. Mas ao tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal, aquele processo, aquela finalidade de Deus, de dar continuidade ao seu trabalho, de revelar o seu Filho num homem coletivo, isso agora vai ter que parar, não é? E Deus agora vai ter que enviar o seu próprio Filho para resolver esse problema. Foi o que aconteceu. Mas antes que o Filho viesse, nós começamos a ver um quadro terrível no Antigo Testamento. As nações, elas se apartam de Deus. Irmãos, meditando nisso, algo me surpreendeu. A questão de que a idolatria, ela chega ao nosso coração quando Deus se afasta, ou quando nós nos afastamos da revelação divina. Quanto mais você tem revelação de quem o Senhor é,
mais afastado do seu coração estará a idolatria. O que é idolatria? Ela é a ausência de Deus. Há no homem uma necessidade de adoração, né? O homem nasceu com isso, ele tem isso. Só que ele erra, como em Atenas. Lá tem mais de 300 altares para de alguma forma se prestar algum culto. Por quê? Quem foi que ensinou eles a isso? Né? Atenas, na verdade, naquele momento que Paulo entra no capítulo 17, é uma irrupção de Deus na história da humanidade. Aqueles homens não sabem nada de Deus, como no Antigo Testamento. Só aqueles que Deus começou a trabalhar, mostrando o seu aspecto essencial, né, da sua essência divina, que Ele é o Javé, que Ele é o Todo-Poderoso. Esse era o testemunho mais contundente de Deus no Antigo Testamento. O que é o Shema? Né? Deuteronômio 6, 4. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um. Echad. O Senhor vosso Deus é um. Ele está dando testemunho que Ele é um e que esse um é divino. E por que ele precisa dar esse testemunho no Antigo Testamento com tanta veemência? Esse é o monoteísmo judaico, irmãos. É nisso que o povo de Israel está agarrado até os dentes. E essa é a grande dificuldade deles terem de crer no Espírito Santo e no Messias, em Jesus Cristo, como Jesus Cristo. Eles creem que virá o Messias, mas não que veio, não é? Porque ainda entendem que o testemunho mais forte, mais claro de Deus, qual é? É que ouça Israel, né? Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Jeová é um. Como é que agora você vai falar que existem 3 pessoas? Mas é interessante que no mesmo Shema, nessa mesma frase, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é um, a palavra aparece Deus no plural. E Echad, existe duas linhas teológicas, que uma acredita que Echad é uma unidade que permite pluralidade, e uma outra linha acredita que não, que Echad é um só. Mas o Elohenu, o Elohim que está lá, assim como eles mudaram do Javé, né, o Yahweh, eles mudaram para Adonai, porque Javé era muito santo para ser pronunciado, né? O Elohenu também de alguma forma é mudado do original Elohim, que é o fim da frase. Em hebraico indica pluralidade. Então aí mesmo já está o Deus Trino aparecendo. Só que o testemunho mais necessário no tempo do Antigo Testamento, irmãos, era de que Deus era o Deus Todo-Poderoso, que Ele era um, que Javé era um. E o que aconteceu em volta com aquelas nações, em volta de Israel? Elas foram entregues à idolatria, eram idólatras, eram nações idólatras. Então qual era o testemunho que Deus precisava dar? De que Javé era um. Irmãos, é onde nós entramos nessa questão, Rogério, de que Javé é um. Tem tudo a ver conosco. O propósito eterno não é só que Deus dê testemunho da sua divindade, ainda que nós sabemos que Ele é divino e há esse testemunho nas Escrituras. A questão do propósito eterno de Deus é que Ele quer comunicar uma imagem, o Deus que nunca foi visto por ninguém quer dar agora um testemunho num ambiente onde Ele nunca foi visto, e quando Ele não é visto, os homens são entregues à idolatria. E daí nós partimos do Antigo Testamento, nós podemos dar um pulo a Atos 17, quando Paulo, Silas e Timóteo, eles estão pregando o Evangelho naquela região, e em Tessalônica, eles são apedrejados, saem de lá corridos, vão para Bereia, e de Bereia também, de Tessalônica, sabe que eles vão para Bereia e vão perseguir lá em Bereia. Então Paulo sai e entra em Atenas, né? E Atenas é a grande capital da cultura humana. Atenas naquela época representava o berço da filosofia, era de lá que saíam os grandes pensadores, Sócrates, Descartes, os epicureus, os estoicos, como aparece ali em Atos capítulo 17, né? E o que acontece em Atenas, irmão? Algo extraordinário. O que é algo extraordinário que acontece em Atenas? Como pode gente com tanta sabedoria, chamado de sábios, de pensadores, né? A questão da doutrina, do exercício da intelectualidade sem Deus. Lá eles falavam sobre matemática, sobre metafísica, sobre física, né? E sobre todas essas questões do ser, da ontologia, da ciência, e davam respostas a todas essas coisas. Só havia um problema em Atenas: eles não tinham a Deus. O único Deus que poderia resolver
ou poderia revelar as questões da verdade, da metafísica e etc, etc. Esse era o Deus Filho, a segunda pessoa do Deus Trino. Mas a segunda pessoa do Deus Trino não havia saído do Deus Trino para revelar isso a eles. Então a única coisa que eles tinham eram as ideias que passavam ou que saíam dos seus próprios entendimentos. Então nós vamos encontrar hoje grandes problemas com o mesmo princípio. Ou nós conhecemos a Deus e podemos dizer o que é certo e o que é errado, ou vamos entrar na ideia do relativismo, não é? Onde a verdade, por exemplo, é relativa. A minha verdade é uma, a sua é outra, a dele lá é outra. O que importa é cada um se encaixar dentro da sua própria verdade, relativar a verdade. Mas a verdade nós sabemos que é uma pessoa. Eu sou o caminho, disse ele, a verdade e a vida. Como nós vamos poder conhecer, irmãos, o caminho? Cristo. Como vamos poder conhecer a vida? Cristo. Como podemos conhecer as demais coisas relacionadas a tudo, ao ser e ao planeta e fora do planeta que vivemos? Só há uma revelação, irmãos, que é verdadeira. Essa revelação é aquela pessoa que saiu daquela Santíssima Trindade e que veio até esse mundo para revelar quem Deus era. Quando você quando você vê o mistério da piedade, é aquele trabalho do Deus que tinha no seu coração, que tinha no seu testemunho no Antigo Testamento. Era como se Deus se movesse no Antigo Testamento de forma assim, soberana, né? Ou horizontal. Mas houve um momento que Deus fez um movimento para baixo. Ele desceu. Era como se deixasse, não de ser transcendente, mas deixasse esse aspecto transcendental e pudesse vir em direção ao homem, para revelar o que ele sempre quis revelar, aquele que ele é. A missão da igreja nessa terra não é nenhuma outra, irmãos. Não é uma questão de você fazer coisas certas e evitar as coisas erradas, ainda que isso é bom, mas essencialmente não é isso. A missão efetiva de Deus na terra é trabalhar como um organismo onde o cabeça é o Senhor Jesus Cristo e a sua verdade é revelada integralmente no seu corpo, que é a igreja. Então esse é o primeiro grande espetáculo do universo, o Deus Trino. O segundo grande espetáculo vem logo depois, que é a encarnação do Verbo. É o que chamamos agora há pouco do mistério da piedade, né? O mistério da piedade, você vai observar que ele começa numa linha horizontal e desce numa vertical, né? E depois sobe de novo, como naquelas escadas da visão de Jacó, né? Lá estava aquela escada, Jacó estava deitado sobre aquela pedra e teve aquela visão e disse que Javé estava sobre o topo, estava no topo da escada. E aquela escada, ela fala de relacionamento, porque diz que os céus tocavam a terra, os anjos subiam e desciam por aquela escada. É como se o próprio Senhor descesse por aquela escada, fizesse aquele trabalho maravilhoso por nós, de se entregar naquela cruz, né? Ter antes disso todo o seu viver perfeito nessa terra, e depois disso ele vai até aquela cruz, ele morre, ele ressuscita, nos toma com ele, porque tudo negativo fica na cruz, inclusive nós mesmos. Ele ressuscita em novidade de vida, nós juntamente com ele, né? E somos assentados em lugares celestiais. É como se ele descesse, Javé descesse aquelas escadas, nos tomasse nos seus ombros e nos introduzisse nas regiões celestiais novamente, porque esse trabalho era um trabalho que não era possível ao ser humano. Nenhum homem poderia realizar tal obra. A obra de representar Deus na terra é uma obra impossível para nós. A primeira coisa que nós precisamos entender, se temos uma visão ou se começamos num processo de esclarecimento acerca dessa visão, nós precisamos realmente colocar um divisor de água nesse assunto, irmãos, tá? A nossa missão aqui na terra é representar a Deus, o Deus que nunca foi visto por ninguém. Então nós falávamos novamente daquela questão de Deus fazer o homem à sua imagem. Porque ele precisa dar ao homem imagem, porque ele quer que o homem o represente. O homem vai ter que lutar contra um querubim,
e contra a terça parte dos céus que caíram junto com ele. Não é uma questão de Adão, essa é uma questão de Deus. Deus vai usar Adão, né? Deus vai usar Adão de uma forma representativa, e ele vai representar Deus. Mas quando ele cai, tudo se perde. Então, no Antigo Testamento fica claro para nós que a finalidade de Deus era dar um testemunho claro acerca da sua essência divina. Ele é o Todo-Poderoso no Antigo Testamento. Ele é aquele que está em trovões e relâmpagos e sás no alto do monte. Ele é aquele que o povo tremendo fala: Moisés, Deus fala contigo e você fala para nós. Ele também é aquele Deus que o sumo sacerdote, tão somente o sumo sacerdote, uma vez por ano e não sem sangue, adentrava ao Santíssimo. Lá ele recebia as impressões de Deus para que pudesse orientar o povo fora. É muito claro, irmãos, esse aspecto da divindade de Deus no Antigo Testamento. E isso, volto a dizer, muito por conta de que, por não conhecer a Deus, o povo é entregue à idolatria. Onde não há conhecimento de Deus, há idolatria, o povo é entregue à idolatria. E entre nós mesmos, à medida que o Senhor vai sendo formado em nós, à medida que vamos recebendo revelação de quem Ele é que vamos deixando as nossas coisas. É muito difícil para nós deixarmos as coisas que o nosso coração está agarrado para ter um pouco mais de Deus. É Ele que precisa vir, irmãos, e tocar a nossa ilharga, nos despertar do sono. É sempre a ação dele. A nossa está muito mais ligada à reação, não é? A primeira ação sempre é dele. É sempre Ele que vem ao nosso encontro. Então, no Antigo Testamento fica claro que Ele dá essa revelação de quem Ele é no seu sentido essencial, né? Da sua divindade. E no Novo Testamento, qual seria a ênfase no Novo Testamento? É que esse mesmo Deus divino não perdeu a sua divindade, ainda que na sua kenosis, né? Ou seja, no seu despojamento, né? Nesse segundo espetáculo chamado a encarnação do Verbo, né? Diz que o Verbo era Deus. Vamos ler esse texto? Vamos ler esse texto, João capítulo 1. João capítulo 1. Versículo 1. Chegamos aí? No princípio, se fala que é no princípio, não é no princípio de dias como no nosso tempo. No princípio aqui se reporta à eternidade. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava. Diz também que o Verbo não só estava na eternidade, no Deus Trino. Se está na eternidade, Ele está em Deus. Mas diz também que Ele estava. Ele não só estava no princípio, né, mas estava também, além de estar no princípio, Ele estava no princípio com Deus. Isso é coexistência. E ainda coinerência, onde um está dentro do outro. Mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe, tanto tempo tem estado convosco. Aí os unicistas dizem: está vendo como é que o Pai é o Filho? Não só por esse texto, existem muitos outros que vão mostrar claramente. João 17, na oração você vê que são duas pessoas diferentes e distintas. É o Filho: glorifica-me tu, pronome pessoal. Glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo fosse, né? São pessoas distintas. Então, primeiramente ele diz, no princípio ele está se reportando à pré-existência. Ele é Deus, Ele é divino, ainda que já não falou com todas as palavras, mas está claro entre linhas. Se Ele está na eternidade, Ele é Deus, mas está falando somente aqui da sua pré-existência. Era o Verbo, e o Verbo estava, ou seja, Ele não só estava no princípio ou na eternidade, mas no princípio com Deus. Ele estava com Deus. E aí ele fecha, e o Verbo era Deus. Só que quando você olha esse capítulo e esse versículo, parece que fica muito claro a questão da divindade de Deus, ou melhor, especificamente dizendo, de Jesus.
Esse verbo ao qual ele se refere é o nosso Senhor, não é? Mas tem algo mais que precisa ser dito a respeito dele. Então vamos em Filipenses capítulo 2, no versículo 7. Capítulo 2 de Filipenses, no versículo 7. Desde o versículo 5 diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, esse é o aspecto da sua divindade, que é relatado lá no que nós acabamos de ler. Cristo, ele, o verbo na eternidade, e na eternidade com Deus, e o verbo era Deus, né? No original diz, e Deus era o verbo, fala até o contrário, né? Então esse aspecto que sendo em forma de Deus dá testemunho da sua divindade. Mas ele segue dizendo que sendo em forma de Deus não, na minha tradução diz não teve por usurpação, mas é infeliz essa tradução, porque a palavra arpagma do grego é não se aferrar, é não segurar, é não ter posse daquilo mesmo que te pertence, né? Não é que ele usurpou, ele não usurpou nenhuma posição, ele sempre foi aquilo que ele sempre foi, ele não se aferrou à condição de ser, por causa da nossa condição. Por isso se torna claro para nós que esse é o segundo grande espetáculo do universo. O primeiro é a Trindade, que não pode ser jamais conhecida, a não ser que seja revelado, não é? O Deus Todo-Poderoso, aquele que fez todas as coisas. O segundo é que esse Deus, ele, na pessoa do seu Filho, ele vem até nós, na sua quenose, no seu esvaziamento. Irmãos, isso aqui é muito importante para nós, porque ele, sendo, não quis ser. Houve um outro ser que nunca foi nada, no sentido comparado a Deus, nunca foi nada, mas um dia colocou no seu coração e quis ser, e esse foi o motivo da sua queda. E essa queda produziu na sua própria existência uma natureza, e quando essa natureza atingiu pela serpente a humanidade, então a humanidade também passou a ter os mesmos sentimentos, o mesmo veneno que foi encontrado na natureza de Lúcifer foi o mesmo veneno encontrado na natureza dos seus ascetas e naqueles os quais ele prejudicou na carne, que foi a humanidade, desde Adão. Então hoje não é só o diabo que quer ser o primeiro, muitos querem ser o primeiro. Lamentavelmente, até dentre os evangélicos há uma guerra de querer ser primeiro. Isso é uma natureza que não pertence a Deus, irmãos. Essa é uma natureza que nem a Adão pertencia. Então, essa questão de natureza que vai nos tocar agora. Vamos só finalizar esse ponto e vamos fechar essa questão de natureza, e já vamos parar por aqui hoje com essa introdução. Ele continua dizendo: mas aniquilou-se, ekenosen no grego é onde sai a palavra kenosis, né? Ou esvaziou-se. Ele não deixou de ser divino, mas sendo, abriu mão, não é? Sendo como que não quis ser, não deixou a natureza divina, mas humilhou-se, desceu, humilhou-se, fazendo-se semelhante, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, tomou a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Por que precisava fazer-se semelhante aos homens? Anotem aqui, irmãos, às vezes passamos muito rápido por aqui e tem coisas aqui mais importantes do que você imagina. O diabo entra nessas entrelinhas aqui para tentar derrubar a sua fé. A tentativa, por exemplo, muitas vezes o espírito anticristo confirma o fato dele ser Deus, mas nega o fato dele ser homem. Por quê? Porque foi como homem que Satanás foi vencido. Foi como homem que Jesus venceu a Satanás. Então ele não vai querer dizer que Jesus era homem em carne. Então o que essa doutrina diabólica faz? Diz que era uma unção, né? Que essa pessoa, essa segunda pessoa da Santíssima Trindade era na verdade uma unção que entrou no homem Jesus Cristo, né? E depois que entrou no homem Jesus Cristo, ele se tornou um homem muito iluminado.
E depois essa unção saiu desse homem, Jesus Cristo, e entrou depois na história da igreja e muitos outros homens. Nós hoje, no nosso tempo, só nos Estados Unidos já tem 2.000 nomes dizendo-se ser o Cristo. Homens que afirmam que essa unção que estava nesse homem chamado Jesus Cristo agora está dentro deles. Nós temos aqui na América do Sul também movimentos fortes acerca disso. Mas esse texto é muito claro para nós. Aquele primeiro texto desse segundo grande espetáculo, que é a manifestação do Verbo, ele é um grande espetáculo e pela igreja ele precisa ser confessado de forma correta. Ele é o Deus eterno, junto com Deus eternamente, possui essência e natureza divina, ele é a segunda pessoa do Deus Trino, ele é Deus efetivamente. Não é, irmãos? Não estamos naquela escola de luciferiana de dizer que Jesus é um Deus, mas é um Deus pequeno. Aí vem o livro chamado de Bíblia, dos chamados Testemunhos de Jeová, dizendo que ele é um Deus, mas é um Deus menor. Ora, Deus só pode ser Deus se ele for Deus. Ele é reconhecido por natureza. Por que ele é diferente de mim? Porque eu sou humano e ele é divino. Porque ele é diferente de uma pedra? Que uma pedra é mineral e a sua natureza é divina. Isso é o que Paulo ensina em Gálatas, né? Não são deuses por natureza. A natureza distingue. Ele fala, não, mas ele é um Deus pequeno. Não, ele não é um Deus pequeno. O próprio Antigo Testamento chega a chamá-lo de Javé. Ele, Jesus, é o nosso Deus. Essa é a confissão clara do cristianismo. Mas ele não é só Deus no sentido de ser o Verbo eterno. Esse mesmo Verbo eterno, ao se humilhar, né? Irmãos, isso é tremendo, porque ele é o Deus de toda a glória. É aquele Deus que ninguém conhece nada sobre ele. Ninguém conhece nada sobre ele. Vai morrer na idolatria se não conhecer a ele. Ele abre mão da sua glória sendo glorioso como sempre foi. É muito diferente de você e de mim, nós nos humilharmos. Não tem nada a ver você se humilhar e querer comparar isso com a kenosis, com o esvaziamento, com a humilhação daquele que sendo abriu mão de ser, não se aferrou à condição que tinha, não deixou de ser o que era, mas humilhou-se. Irmão, quão vergonhoso deve ser para nós, não sendo nada, querer ser alguma coisa. Não tem em nós o mesmo espírito de humilhação, esse mesmo espírito que habita em nós. Então, sendo Deus da glória, como está relatado em João capítulo 1, versículo 1, como nós acabamos de ler, esse mesmo Deus da glória é o mesmo Deus que se esvaziou, essa segunda santíssima pessoa, que se esvaziou, que abriu mão, que se humilhou, que teve que vir, porque senão não havia nenhuma chance para nós, para que ele desse prosseguimento a esse testemunho que está no seu coração na eternidade, irmãos. Isso não nasceu no tempo, isso não é coisa de homem, isso é coisa de Deus na eternidade. Vou repetir, as sementes da criação estão lá, sabe por quê? Porque um plano eterno precisa ser cumprido, e isso cabe a mim e a você. Nós estamos inseridos nessa realidade. Você não está fora disso, você pode estar fora do entendimento acerca disso. Mas aquele Deus que nunca foi visto, o Todo-Poderoso, tem um plano, tem um desejo no seu coração e tem um plano para que ele possa satisfazer esse desejo. O plano é criar, e não só criar, fazer com que o homem participe da sua natureza. Nosso irmão já leu a passagem que eu ia ler no início aqui, nosso irmão Adeildo. Claramente, quando ele diz que ele nos faz participar da sua vida e piedade, ou seja, de toda essa obra, desse segundo espetáculo, não é? Da sua vinda, da sua kenose, do seu despojamento, da sua vinda, do seu trabalho, do seu viver reto aqui, e depois da sua morte na cruz, para incluir tudo que é negativo, e depois na ressurreição, para dar-nos o novo homem, a nova realidade daquilo que ele nos deu, e repartir, sendo ele o autor da vida, repartir conosco a sua natureza. Irmãos, se no Antigo Testamento a ênfase foi na essência divina do Deus Todo-Poderoso, no Novo Testamento fica claro para nós
que Ele reparte conosco a sua natureza. E eu vou dizer já para vocês o que é natureza. É o modo particular do ser existir. A essência é aquilo que faz com que Deus seja aquilo que Ele é. Ele é essencialmente divino e ponto. Ele é o Todo-Poderoso, ponto de novo. Mas a natureza divina é que esse Deus divino, Ele tem uma forma de comportamento. Deixa eu dar um outro exemplo para você. A essência de uma planta é vegetal. E a sua natureza? É vegetal também. Qual é o comportamento que existe numa planta? É o comportamento que está identificado com a sua natureza vegetal. E o que faz um vegetal? Fica parado o tempo todo. Esse é o seu comportamento. Por isso, quando você vê um doente deitado na cama, sem nenhum movimento, às vezes as pessoas usam essa expressão que não deve ser usada. Ele está vegetando. Por quê? Porque o comparam com aquela natureza, não é? Daquele vegetal, que o comportamento é ficar parado. O que Deus está repartindo à igreja? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O que Deus faz quando Ele dá à igreja algo mais de Cristo, e algo mais de Cristo, e algo mais de Cristo, e algo mais... O que Ele está fazendo, irmão? Ele está repartindo com você o seu comportamento. O testemunho que aqueles seres celestiais tiveram ainda antes da criação do homem foram testemunhos baseados na sua essência divina, o Todo-Poderoso. Haja luz e houve luz. Esse era o testemunho que eles tiveram. Mas o Novo Testamento nos fala, aquele capítulo 3 de Efésios, no versículo 10, quando ele fala: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria, as formas diversificadas, polipóiculos, diz lá no grego, as muitas coloridas formas, da sabedoria, seja vista de quem? De principados e potestades no céu. Nós já vamos vendo que a igreja tem uma missão além de demonstrar a Cristo no tempo em que estamos vivendo apenas para seres humanos. Deus conta com você e comigo para que possamos demonstrar quem Ele é, aquele Deus escondido, aquele mesmo Deus escondido em todas as eras da eternidade. Escolheu um organismo, não é, irmãos? Escolheu um organismo para se dar a conhecer. Ele quis se dar a conhecer, mas de uma forma especial, utilizando a igreja. Aqueles seres celestiais que viram apenas o aspecto essencial de Deus, o aspecto do Deus Todo-Poderoso, agora eles vão começar a ver o caráter de Deus, o caráter que eles nunca viram. Que grande apoteose, irmãos, quando Cristo está encarnando a segunda pessoa do Deus Trino, o Deus Todo-Poderoso, que poderia acabar com tudo isso e fazer num outro instante todas as coisas. Que grande apoteose, que grande espetáculo foi a encarnação do Verbo. Quando os seres celestiais olhavam, irmãos, e viam, imaginem, irmão, como ficavam. Que grande apoteose. O Deus Todo-Poderoso assumindo uma segunda natureza, não perdendo a primeira, mas a mesma pessoa, com duas naturezas agora, uma divina e uma outra que Ele vai ter para sempre, por causa de você e de mim. Ele teve que ter uma segunda natureza, por causa de você, por causa do seu e do meu pecado. E essa é a natureza humana. E quando nós chegarmos à glória, nós veremos um homem por lá. Não vai ser uma áurea, não vai ser uma espécie de fantasma, vai ser um homem. E nesse homem habita nele toda a plenitude da divindade. Ele é o Deus que está lá para nos receber. E irmãos, que maravilha! O irmão falou para mim: irmão, quando eu chegar lá eu quero ver Adão. Eu falei: por quê? Porque eu tenho umas contas para resolver com ele. Irmão, larga Adão para lá. Jesus já veio, irmãos. O que nós perdemos em Adão, nós ganhamos em Cristo. Amém? Nós ganhamos em Cristo. Adão é trato passado. Quero ver o meu Senhor e quero dar um abraço nele. Queremos ver o nosso Senhor e dar um grande abraço nele, porque Ele estará lá, irmãos. Ele estará lá. O espírito do anticristo vai dizer: não, ele não vem em carne, isso é coisa dos teólogos. E os próprios teólogos liberais começaram a dizer que Jesus não vem em carne. Se Ele não vem em carne, é vã a pregação e também é vã a fé. Ele precisava ser Deus porque precisava atender às demandas de Deus. A nossa salvação precisava ser justa, então Ele tinha que ser Deus.
Todo o seu e o meu pecado é cometido contra Deus primeiro, antes de ser cometido contra o seu irmão. Todo o pecado primeiro é cometido contra ele. Então ele não pode mandar um querubim para resolver esse problema. A coisa foi contra ele, é ele que tem que nos liberar o perdão. Aleluia, e ele veio. E ele veio e nos liberou esse perdão como Deus. Mas vai precisar também participar da natureza humana. E por que ele vai precisar participar da natureza humana? Porque você está caído completamente sem Deus no mundo. Espírito, alma e corpo está totalmente desconectado da glória de Deus. O homem caiu e se apartou da glória, se apartou da presença, fomos entregues à idolatria. Então esse homem, como relata aqui Paulo aos Filipenses, ele é um homem perfeito e achado na forma de homem. Para ser homem ele tem que ter espírito, conta comigo, ele tem que ter alma e o que mais? E ele tem que ter corpo. Ele tem que ter espírito, porque ele vai precisar salvar o seu espírito. Ele tem que ter alma, ele tem que ter um comportamento adequado na terra, porque ele vai se identificar comigo e o Espírito Santo vai dar em mim, em você, esse testemunho de quem ele, da forma como ele andou e quem foi a pessoa que ele foi. Ele não pode ter pego uma cadeira lá e cobrado R$500 para bater um prego na cadeira. Ele ainda deixou a cadeira com prego torto. Ele era um homem reto no seu trabalho. Ele fazia as coisas da maneira reta e correta. Ele não pode pedir de você e de mim uma atitude correta se ele não foi correto. Nós estamos identificados na morte, na ressurreição e na ascensão dele. Nessas três palavras existem muita provisão para a igreja. Então, nesse segundo ponto, nesse segundo espetáculo, nosso Senhor vem, e esses dois textos dão um testemunho de quem é esse que veio. Ele é Deus 100%, e ele também é homem 100%. Ele nasce daquela profecia de Isaías capítulo 35, quando diz que o sinal seria que uma virgem teria um filho, porque ele não é relacionamento de Maria e de José, ele é concebido do Espírito Santo, direto, obra do Espírito Santo, não é? Então ele nasce, ele cresce, né? Ele tem um viver completo, ele vai até aquela cruz, ele morre, ele ressuscita, como havia dito, a morte não pôde contê-lo, ele ascensiona, né? Ele assenta à destra da majestade, ele juntamente com seu pai envia o Espírito. Mas quando ele enviou o Espírito, você acha que o pai ficou lá? E agora é obra do Espírito Santo, então o pai e o filho ficaram lá? Não, o filho veio, mas o pai ficou. Você acha que o pai é um velhinho sentado lá com uma bengala? Não, irmão, são inseparáveis, porque possuem a mesma divindade. Quando você pensar em divindade, você pensa em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Para que aquele propósito eterno, na eternidade passada, pudesse ser cumprido ainda agora nesses dias do Novo Testamento, aquele mesmo Deus que estava escondido, que a filosofia nunca o encontrou, nem tateando, porque Paulo fala que não encontraram nem tateando, porque pelo menos tateando deveriam encontrar. Através das coisas que estão criadas, através do testemunho, ainda que nós não somos panteístas, ele não é a soma das coisas criadas e nem é parte do que é criado, não é? Ele é muito a parte da natureza, a natureza é a obra das mãos dele, mas lá diz que dá testemunho, a natureza dá testemunho, não é? Do seu divino poder e da sua glória, etc. Está em Salmo 19, isso está em Romanos capítulo 1, né? Lá a partir do verso 15, fala que há um testemunho de Deus que pode ser visto a partir das coisas que estão criadas. Você vê, irmãos? Mas foi apenas um pequeno testemunho, e aquela consciência que o homem tem daquela necessidade de adorar alguma coisa, e aquele pequeno testemunho não foi suficiente, eles não conseguiram vir porque estavam entregues à idolatria. Mas o Deus absolveres, o Deus absoluto, o Deus que estava sozinho e que ninguém conhecia, teve no seu coração na eternidade um plano. Fechamos aí, irmãos. Teve na eternidade um plano. E qual foi esse plano? Ele quer se revelar, e a maneira dele se revelar é repartir a sua natureza, é repartir o seu comportamento, é repartir o seu caráter.
Por isso que quando nós falamos de caráter na igreja, quando os irmãos ensinam para a gente essa questão de caráter, caráter não é uma coisa inerente ao homem, irmãos. O que é inerente ao homem é o veneno da serpente. O que é inerente ao homem é o capítulo 7 de Romanos para os religiosos. O que quero fazer não é que quero pecar, eu quero fazer o bem, mas quando quero fazer o bem, o mal está diante de mim. E aí encontro uma outra coisa nos meus membros, uma outra natureza. Mais do que isso, uma outra lei, que toda vez que Paulo quer fazer a coisa certa, o que ele faz é a coisa errada. O que Deus está falando para a gente é assim: olha, não adianta, eu não quero igreja a partir do homem. Não é humanismo no que vocês estão envolvidos. Vocês estão envolvidos num projeto, num planejamento, num propósito que está desde a eternidade passada. Um sentimento que Deus não só no nosso tempo e não só para a nossa sociedade, mas para principados e potestades que nunca ouviram dessa forma. Então, irmãos, eles sim, eles ouviram de uma forma. Volto a dizer, e qual foi essa forma que eles ouviram? No seu poder, na sua soberania, no seu aspecto transcendental. O que ocorre é que agora Deus reparte a nós a sua natureza. É esse texto que o nosso irmão Adeudo leu no início. Participar da vida, por isso teve que nos dar tudo que diz respeito à vida e à piedade. Por que precisava nos dar tudo que diz respeito à vida e à piedade? Porque o desejo dele é que participemos da natureza, ou seja, do comportamento divino, do caráter divino, daquilo que não vem a partir de nós mesmos, que não é inerente ao homem, que não nasce na humanidade. Então Deus Trino vem habitar dentro de nós. Às vezes nós falamos: irmão, Cristo habita dentro de mim. Irmãos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo habita dentro de você. O que se entende? Por que vem habitar dentro de nós? Esse é o assunto da segunda comunhão que vamos ter, se o Senhor assim nos permitir. Aí está todo o segredo. O fato de Deus habitar dentro de nós, irmãos, não é uma coisa de acaso. Faz parte desse planejamento para que o homem possa representá-lo na terra, como coletivamente, como a igreja. Irmão, o Senhor nos abençoe. Obrigado pela paciência de vocês. Vamos orar. Senhor, te agradecemos a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos e juntos diante da sua palavra, Senhor. Esclareça, Senhor, os olhos do nosso entendimento, para que possamos ver a sua soberana vontade. Ajuda-nos, Senhor, em tudo isso. Sem ti, como o Senhor mesmo disse, nada podemos fazer, mas também tudo podemos naquele que nos fortalece. Senhor, nós contamos com a sua ajuda, Senhor, para esses dias. Pedimos ao Senhor ainda que tome todos os aspectos desse encontro nas suas mãos. A salinha das crianças, Senhor, a alimentação, a logística, os irmãos e as irmãs, a palavra, Senhor, tudo que vai ser feito. Porque o nosso único desejo, Senhor, nesse encontro é fazer, e se formos fazer, Senhor, para a sua glória, para que o Senhor seja glorificado. Então nós pedimos a sua ajuda, Senhor. Te agradecemos uma vez mais. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém, Senhor.